Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Hoje a gente chegou no último encontro na carta de Paulo aos Gálatas. Então eu quero convidar você para ler comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, do verso 11 ao verso 18. Eu espero que você e a sua família estejam bem, que a sua casa esteja em paz. E eu oro para que esse tempo seja um tempo de Deus para a nossa vida. O texto diz assim, veja só. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, prostrago em meu próprio corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Muito bem, que maneira linda de Paulo terminar essa carta. Às vezes, quando a gente olha para a estrutura das cartas, a gente percebe que o que de mais importante aparece nelas vem nesse escopo que a gente considera como o escopo central de uma carta. Então, há a introdução, há a conclusão e há esse corpo do texto que é o escopo central onde estão as informações mais importantes. Assim, nós consideramos quando geralmente lidamos com documentos dessa ordem, cartas. Aqui nas epístolas de Paulo a gente tem exceções a essa regra. Por quê? Porque quer na introdução, quer no desenvolvimento, quer na conclusão, a gente se depara com informações muito preciosas, valiosas, com pequenos tratados que são suficientes para desvendarem muitos mistérios diante de nós, para abrirem os nossos olhos e para nos fazerem perceber alguma coisa sobre o Evangelho de Jesus e sobre a graça de Deus. Essas são as últimas palavras de Paulo, mas elas não são menos importantes do que todas aquelas que as antecederam até esse momento. E eu quero tentar passar aqui, de forma um pouco mais detalhada, pelos argumentos que Paulo traz e pelas considerações finais que ele oferece para os seus leitores das comunidades da Galácia. Primeiro, ele enfatiza, sabe, que o que ele quer é chamar a atenção da comunidade para tudo que ele ensinou. E como é que ele faz isso? Dizendo: vejam o tamanho das letras que eu estou escrevendo para falar com vocês. Ou seja, não tem como vocês não perceberem a intensidade que eu estou colocando em tudo isso que eu estou comunicando. Eu escrevo em letras garrafais. O meu texto, que é assinado de próprio punho, ele é um texto que é escrito com letras grandes, para que vocês não deem a desculpa de que não perceberam, de que passaram batido. Está tudo gritando diante dos olhos de vocês. Paulo está querendo chamar a atenção da comunidade mais uma vez e uma última vez para o fato de que tudo que está aqui é importante demais e que ele escreveu com letras grandes para ficar muito claro aos olhos de todo mundo, para que ninguém possa dizer: eu nem percebi, eu nem sabia. Eu escrevo com letras grandes de próprio punho e digo a vocês o seguinte, palavras do apóstolo: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Jesus. Tem algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, Paulo mais uma vez dizendo que o que aquela gente que demandava o comportamento dos cristãos da Galácia queria, na verdade, era que eles se adequassem a um tipo de espiritualidade que eles achavam que aquela gente precisava ter a partir de uma observação externa. Paulo está aqui dizendo mais uma vez o seguinte: cuidado com essas demandas que são feitas
por terceiros a você ou por você a terceiros e que se baseiam no cumprimento externo de ritos. Cuidado com com esse julgamento que a gente faz do comportamento de pessoas, tendo como base apenas aquilo que é aparente, aquilo que é exterior, aquilo que é evidente. Por quê? Porque o que é aparente não é tudo o que há. O que é aparente é o que está para além da superfície, para cima da superfície. Há muito mais coisa para baixo. E quando nós nos julgamos uns aos outros a partir daquilo que é aparente, nós corremos risco de deixar de fora nas nossas análises e nos nossos julgamentos um sem número de informações importantes que nos dariam condição de fazer uma observação muito mais precisa da realidade. Então ele diz, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, essa gente que quer que vocês estejam puros do lado de fora, arrumadinhos do lado de fora, na verdade, essa gente age desse modo porque eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Jesus. Olha só que outra coisa interessante que Paulo diz aqui. Eles perseguem porque eles já entenderam que se eles perseguirem, eles não serão perseguidos. Então Paulo está colocando um negócio aqui para a gente, que é a consciência de que seguir os passos de Jesus nos traz esse ônus de sofrermos perseguição. Essa não é uma realidade que nós vivemos no nosso país, Brasil, hoje. Mas há no mundo muitas pessoas que são perseguidas pelo seu compromisso com Jesus de Nazaré, porque vivem em lugares onde a proclamação do Evangelho de Cristo não é permitida, não é autorizada, onde a fé cristã, seja ela católica, seja ela protestante, não é permitida, não é autorizada. E essas pessoas que vivem nesses lugares onde o cristianismo é perseguido, onde a fé no Cristo é perseguida, elas, quando assumem essa fé que receberam de Deus e dizem, sou um seguidor, sou uma seguidora de Jesus, elas sofrem perseguição. Há muitos lugares no mundo. Queria encorajar você a se informar sobre a igreja perseguida, a se informar sobre as agências missionárias, sobre os povos não alcançados, sobre esses rincões do mundo onde o evangelho não chega, não porque não há quem o leve, mas porque há muitas barreiras a serem ultrapassadas para que a palavra de Jesus seja anunciada. Esses lugares existem no mundo. Nós não vivemos num lugar assim. Nós somos hegemônicos do ponto de vista numérico. Nós somos parte de um povo, nós brasileiros, que tem na fé cristã, talvez a sua principal, talvez não, certamente, a sua principal representação religiosa. A maioria da população brasileira é cristã. De modo que nós dificilmente experimentamos aqui nesse nosso contexto perseguição por causa do Evangelho de Jesus. Que, ainda que seja uma conversa para um outro dia, é diferente de ser perseguido por ser evangélico. Ser perseguido por causa do Evangelho não é sinônimo de ser perseguido por ser evangélico. Mas essa, como eu falei ainda há pouco, é uma discussão para um outro dia. Fato é que o que Paulo está dizendo para os cristãos da Galácia é que aqueles que os perseguiam, querendo que eles se circuncidassem, eles os perseguiam para que eles não fossem perseguidos. E aqui a gente tem mais uma lição muito preciosa, sabe? Se para eu não precisar sair da minha zona de conforto, eu passo a perseguir os outros, me antecipando a uma possível perseguição, eu não caminho em harmonia com a ética do Evangelho de Jesus. Porque a ética do Evangelho de Jesus é uma ética tal que me faz perceber que carregar a cruz é uma realidade que está posta a todos aqueles que desejam seguir os passos do Cristo. Foi o próprio Senhor quem disse, se você quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Então faz parte do seguimento de Jesus admitir a possibilidade de sofrer por causa da opção de sermos seguidores e seguidoras de Jesus. Mas não faz parte do seguimento de Jesus impingirmos sofrimento a terceiros em nome de Jesus ou do que quer que seja, entende? Então, o sofrimento
posto como parte da vida e da experiência de fé, é um sofrimento que a gente experimenta e não um sofrimento que a gente provoca, de modo que nada justifica, para não ser perseguido, que eu me antecipe e seja então o perseguidor. A Igreja de Jesus não é uma comunidade que oferece perseguição, ou não deve ser, pelo menos. É uma comunidade que prefere ser alvo de perseguição, não que seja uma escolha, mas que se fosse, ela optaria por tal, em detrimento de ser aquela que perpetua perseguições a quem quer que seja. Então Paulo está dizendo, essa gente que está obrigando vocês, perseguindo vocês, eles estão fazendo isso para que eles não sejam perseguidos. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, olha o que Paulo diz. Nem mesmo eles que são circuncidados cumprem a lei. Agora, eles querem que vocês a cumpram, para que eles se gloriem no corpo de vocês. É uma forma diferente de dizer, essa gente obriga vocês a fazerem o que essa gente não faz. Era uma gente que demandava dos discípulos de Jesus, das comunidades da Galácia, um comprometimento com a lei que nem eles tinham para oferecer. E é sempre muito esquisito, né, quando a gente está num contexto em que a gente percebe que estão demandando da gente coisas que aqueles que demandam da gente tais coisas não se predispõem a cumprir. É sempre muito esquisito também, invertendo a mesa, quando eu me sinto no direito de demandar de terceiros comportamentos que eu não me empenho em realizar, cultivar hábitos que eu não me empenho em desenvolver. Ora, se eu desejo que outros façam algo porque eu julgo ser bom, que eu faça também. Porque de que adianta dizer a você, faça isso porque esse é o certo, você tem que fazer, você tem que agir. Se eu não me empenho eu mesmo nessa mesma prática, se não me comprometo eu mesmo com a observância das mesmas regras, com o cumprimento dos mesmos ritos. Paulo está dizendo isso, essa gente obriga vocês, mas essa gente não faz. Porque eles querem se gloriar na carne de vocês. Olha só que coisa interessante, que denúncia que Paulo está fazendo. Ele está dizendo o seguinte, existe gente que usa o outro como um troféu, que não se importa se ela mesma está vivendo ou não aquilo que acredita ser verdadeiro, desde que tenha perto de si alguém para quem apontar e sobre quem dizer, esse aqui é o meu troféu. Então, a nossa vida não pode ser vivida de tal forma que o nosso orgulho seja o cumprimento que terceiros oferecem daquilo que nós julgamos justo. A nossa satisfação deve estar no fato de que, em sermos todos falhos e pecadores, todos nos empenhamos para que, a partir da graça de Cristo e da fé na sua morte e na ressurreição, a nossa vida seja uma vida de melhora dia após dia e de melhora tal que leve as pessoas, usando as palavras do próprio Jesus, a perceberem as nossas boas obras e glorificarem o nosso Pai que está nos céus. Então fica aqui um alerta do apóstolo Paulo, cuidado com aqueles que demandam de você uma santidade para que eles a apresentem como um troféu. Sabe, vejam o meu povo, vejam os meus discípulos, vejam essa gente aí que eu ensinei, vejam como eles vivem bem. E aí essas pessoas fazem dessa performance alheia o seu troféu. E se aquietam, dizendo assim, eles já estão vivendo por mim, ninguém vive por ninguém. Você não precisa ver o Evangelho por ninguém, da mesma forma que ninguém precisa ver o Evangelho por você, porque cada um só pode viver o Evangelho por si mesmo. Então eu vivo por mim, você vive por você, nós nos ajudamos mutuamente, nós nos abençoamos mutuamente, nós nos exortamos mutuamente, mas cada um vive por si. Porque a sua vida não pode ser para mim essa espécie de troféu que eu levanto, nem a minha para você. É claro que nós podemos nos orgulhar um da prática do outro e dizer que legal que essa pessoa está se empenhando, que legal. Poxa, tão bacana ver fulano, como está crescendo na fé, como está amadurecendo. É claro que esse orgulho, né, assim a gente se refere no popular, esse orgulho que a gente sente do avanço das pessoas e do nosso próprio, ele é absolutamente natural. E não é ele que Paulo condena aqui nesse texto. O que ele condena é essa tentativa de usurpar a experiência do outro, como se a experiência do outro colocasse um diploma na minha parede e fizesse com que eu levantasse um troféu como alguém que está sendo premiado porque conseguiu fazer com que terceiros cumpram um preceito qualquer. Então cuidado quando você vir que pessoas estão usando a sua vida como um troféu para si. E cuidado também para não descansar
na espiritualidade de terceiros, como se a espiritualidade de terceiros desse conta de preencher os vazios e as angústias da sua própria alma. Cada um vive por si, ninguém vive por ninguém. Aí Paulo avança e diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, ou seja, que eu jamais reproduza esse tipo de comportamento, a não ser que a minha glória esteja na cruz de Jesus, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Olha só que declaração de fé linda. Paulo está dizendo, se é para eu me gloriar em algo, que eu me glorie no escândalo da cruz, nesse espaço de convergência da minha história com a história do Deus encarnado, que me fez estabelecer um marco na minha vida, antes do encontro e depois do encontro. Se há algo pelo qual devo me gloriar, esse algo é a consciência que eu adquiri de que a minha vida é dividida pela obra de Jesus, que foi morto e por meio da sua morte fez com que eu morresse para o mundo e o mundo morresse para mim, e que ressuscitou, devolvendo a mim também a vida no mesmo momento em que ele retomou a sua. O mundo crucificado para mim e eu para o mundo. Mundo aqui aparece não como esse espaço no qual a gente vive. Então, essa fala não é uma fala separatista. Essa fala é uma fala de antagonismo de lógicas. Mundo aqui aparece como representação de um modo de vida, de um sistema de lógicas operantes. Então, o que Paulo está dizendo é que a cruz de Jesus estabelece um antagonismo entre um estilo de vida e outro. De um lado, o estilo de vida que talvez eu tenha carregado antes de me encontrar com Jesus. Do outro, aquele que eu preciso carregar depois que me encontrei com Jesus. Esse é o marco da nossa vida, não a circuncisão, fazendo uso aqui, do dilema que Paulo tanto procura enfrentar nessa carta, né? Quando ele lança a luz sobre os problemas da comunidade da Galácia. Não é a circuncisão que marca, é a nossa fé no sacrifício do Cristo, que com a sua morte fez com que nós morrêssemos para o mundo e o mundo para a gente. É por isso que no verso 15 ele diz assim, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Olha só que coisa bonita. De nada vale o cumprimento do rito. Essa não é a medida maior da nossa espiritualidade. O que vale não é o rito que eu cumpro, o que vale é o novo ser que pela graça de Deus, dia após dia, eu me torno. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Que regra? A regra de ser uma nova criação e de ter essa experiência da nova criação como a medida que julga se a minha espiritualidade é uma espiritualidade que está nos trilhos ou não. Ser uma nova criação e não me submeter à circuncisão. Aí ele termina dando um arremate assim interessante. Sem mais, que ninguém me perturbe. Até porque, se toda essa discussão tem a ver com marcar o corpo, né, que era o rito da circuncisão, para demonstrar o pertencimento ao povo de Jesus, então saibam de uma coisa, diz o apóstolo Paulo, eu tenho no meu próprio corpo as marcas de Jesus, que não eram as marcas da circuncisão, não eram elas que ele se referia. Ele se referia às outras marcas, aquelas que ele recebeu depois de professar a sua fé em Jesus. As marcas dos muitos açoites, as marcas de todo o seu sofrimento, ao qual ele foi submetido dentro da prisão e fora da prisão, em perseguição por ter devotado a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré e a mensagem do seu reino. É a essas marcas que Paulo se refere. Ele diz, se o negócio é ter marca, eu tenho muitas. As minhas marcas contam histórias e contam as histórias da minha fé em Jesus. De modo que, irmãos e irmãs, diz o apóstolo, nem voltemos mais a esse tema, porque vocês já entenderam. O que marca verdadeiramente a nossa experiência de fé e o que faz com que nós sejamos legítimos filhos do Deus que nos prometeu redenção, remissão e nova vida, o que faz com que a gente tenha essa marca no coração é a fé em Jesus,
no poder que ele exerceu sobre a morte ao ressuscitar e nos dar a esperança de uma nova vida, de uma qualidade que não se perde. Ele termina dizendo, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Pois então, irmãos e irmãs, essa é a carta de Paulo aos Gálatas, um tratado sobre a liberdade, que é essa experiência que está à nossa disposição quando nós experimentamos esse renascimento que Cristo Jesus, pelo seu poder, nos oferece. Liberdade de uma vida dominada pelo pecado, liberdade de uma vida que confunde algemas retiradas da possibilidade de vivermos como libertinos, liberdade de uma vida que pauta as suas ações pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. As marcas que nós precisamos carregar na vida, mais do que as externas e aparentes aos olhos dos outros, são aquelas que Cristo faz no nosso coração, no fundo do nosso ser. Elas que nos dizem quem nós somos, do tipo de vida que nós devemos nos distanciar, a que vivemos antes, e do tipo de vida que nós devemos nos aproximar, aquela que nós enxergamos em Jesus. Ele é a razão da nossa esperança, de quem vem a nossa paz e de quem vem a graça que nos sustenta todos os dias da nossa vida. Com isso, a gente encerra a nossa jornada no Conheça a Sua Bíblia pela carta de Paulo aos Gálatas, e eu quero convidar você para daqui a uma semana descobrir qual será o próximo livro sobre o qual nós nos debruçaremos nessa jornada de conhecer as Escrituras. Que Deus abençoe você, a sua casa e até o nosso próximo encontro.